Então, gente, muito boa noite, né? Eu sou a Amanda Moraes, monitora do ProBem, responsável pela mediação da série Tópicos Inclusão e Acessibilidade. Hoje nós vamos falar sobre as propostas de saúde e bem-estar mental, né, dentro da UFPE, com a professora Viviane, coordenadora do projeto. Vivi, você quer se apresentar melhor? Pode ser. Eu me apresento, então. Acho que a maioria já deve me conhecer, né? O pessoal que é do ProBem, que eu sou a professora Viviane Louro, sou do departamento de música, e a minha formação é em música, claro, né? Sou pianista de formação, com mestrado em educação musical e doutorado em neurociências, e há 20 anos eu atuo nessa área de. Talvez a palavra certa seja educação musical para diversidade, algo assim, né? De trabalhar com pessoas de todos os tipos. E aí trabalhei em muitas instituições com pessoas com problemas psiquiátricos, né? Com transtornos mentais. E isso me deu uma certa experiência nessa área. E depois que eu fui estudar neuro, o assunto que eu mais gosto é comportamento e aprendizado. Então, por causa disso, eu sou aquela que, enfim, sempre tá de olho no comportamento das pessoas e às vezes percebo algumas pessoas que não estão muito bem ou que estão com um comportamento meio estranho. E a partir disso que surgiu o ProBem, justamente para tentar ajudar as pessoas que estão com algum tipo de problema emocional. Sim. Muito legal. Você falou trabalhar nesse meio diverso. Aí eu me lembrei de um termo que eu estava pesquisando essa semana, que, pelo menos para mim, foi novo. Não sei se você já ouviu falar, que o pessoal usa muito. Ai, não vou lembrar. Tem a ver com diversidade funcional. Diversidade funcional, sim. É Eu um fiquei bem termo meio curiosa com novo. o termo. É um termo novo. Ele não é tão novo, não, viu? Ele já está aí sendo falado 2005, em mais ou alguns, menos, né? em alguns lugares já há bastante tempo. Mas ele vem meio que para tentar substituir, né, esse termo da deficiência, de Uhum. pessoas com patologias, de deficiência, enfim. Sim. O que eu acho bom, por um lado, porque realmente é um termo novo que não está estigmatizado, né? Mas, Uhum. por outro, eu também acho que é um termo bem neutro, assim, que para mim fala de todo mundo, né? Porque todo mundo É. funciona de forma um diferente do outro. Então, eu não sei, eu não tenho opinião formada sobre esse termo ainda. Eu assim, quando eu confesso que eu nunca tinha ouvido, mas eu estava pesquisando outras questões assim de capacitismo e tudo mais. Aí, em um dos materiais que eu encontrei, acabei me deparando com esse termo. Eu assim, eu Sim. achei muito legal, lógico, né? Mas é como você falou, engloba todo mundo. Mas eu acho assim, que eu, enquanto mulher negra com deficiência visual, meio que usar esse termo me cabe, mas também meio que anula. Parece que eu tô meio me negando, assim, que eu tenho uma deficiência. Eu sei que não é só isso, lógico. A Amanda tem outras, Sim. né? Mas parece meio que eu tô me negando. Sim, então é o que eu acho também. Eu acho que esse termo diversidade funcional, ele é bem parecido com aquele assim, necessidades especiais. Hum, Entende? É um termo que, ok, para uhum, mim, necessidade especial todo mundo tem também, entendeu? Ele não é um concordo. termo que deixa muito claro de que público você está falando, entendeu? Na minha opinião. Uhum, Mas eu acho que pensando no estigma, né, que querendo ou não, eu acho que sim, que a palavra deficiência é uma palavra que não tem como você ouvir e não e ser neutro, né? A gente sempre ouve com um olhar, com ouvidos, digamos assim, negativo, né? Quando você pensa é, em deficiência, se seu carro tiver deficiência, você entende que seu carro está quebrado, que seu carro não serve. Então, é muito difícil esse termo ter não ser carregado de um estigma negativo. Então, eu acho que uhum, é uma tentativa, né? uhum. Então, bom, o tema de hoje a gente vai falar das propostas, né, de saúde e bem-estar mental dentro da UFPE. Eu confesso que eu não conhecia muitos quando eu, assim, entrei na universidade. Eu vim conhecer depois do ProBem, né? O primeiro contato foi com o ProBem e a partir do ProBem que eu vim ouvir, assim, falar sobre outros, né? Mas
para início, o que é que a gente pode citar? Lógico, o ProBem primeiramente, né? Mas o que é que a gente pode falar sobre? Sim. Então, o ProBem, ele surgiu justamente dessa percepção que eu falei, né, que eu tenho um pouco, por causa da minha experiência, de ver que já tinham alguns alunos maus não, né, alguns alunos mal emocionalmente, que estavam muito quietos, ou eu ouvia, assim, sabe, corredores falando assim, fulano não tá bem, ou os alunos reclamando, eu penso em desistir, eu tô muito estressado, enfim. Isso na música. Aí, na mesma época, isso foi em 2017, calhou de ter uma tentativa de suicídio em um dos cursos lá do CAC. Não foi na música, mas foi num dos cursos próximos a nós ali, e que foi chocante, porque a pessoa tentou se suicidar dentro da sala de aula, né? Então, assim, no meio da aula. Então, quer dizer, foi um negócio meio absurdo, né? E aí, eu comecei a conversar com alguns professores de outros departamentos sobre essa questão, e a gente começou a ver que, na verdade, era muito parecido, né? Os departamentos, alunos muito estressados, alunos, enfim, deprimidos, e essa coisa do suicídio tinha vários casos de tentativa e tal. E aí, por causa disso, a gente começou a conversar e pensar na possibilidade de ter alguma coisa dentro do CAC, né? Que pudesse ajudar nesse sentido. E aí foi que surgiu o ProBem, entende? Aí começou assim, né? Depois ele foi se estruturando, e aí, enfim, começaram as propostas das atividades, até que eu comecei a entrar em contato com o pessoal da psicologia, e, enfim, o negócio foi crescendo, e hoje a gente tem uma comissão de saúde mental da UFPE, que eu estou presidindo, e que tem outros professores de outros departamentos que fazem parte também, né? Então a coisa cresceu um pouco. Mas o ProBem continua existindo lá no departamento de música. É interessante a gente falar isso, porque foi um pedido de socorro extremo desse aluno, né, Vivi? Talvez ele nem quisesse fazer isso, mas foi a forma dele perceber, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Com certeza. Não, essa questão do suicídio, assim, dificilmente uma pessoa que se suicida, ela faz isso porque ela quer morrer, né? Geralmente, ou a pessoa faz isso porque aquela dor emocional dela, né, a falta de pertencimento, a falta de compreensão, de perspectiva, a tristeza, enfim, tudo isso junto, né? É tão imensa que, na verdade, assim, entre viver sentindo aquilo e que parece que nunca vai passar, né? Às vezes a pessoa prefere não estar aqui, porque... e outra, ou se não aquela coisa de querer matar a dor, né? De querer eliminar aquele sofrimento, e aí acaba cometendo o suicídio, né? E muitos, assim, meio também acaba buscando essa ideia do suicídio no sentido, assim, de uma tentativa de pedir socorro, né? E que a pessoa, na verdade, ela nem tá com tanta intenção, assim, de se suicidar. Ela tá com uma intenção, uma ideação suicida, mas, assim, ela tenta cometer isso de uma forma que não é tão possível morrer, entendeu? Que é mais para ela justamente chamar a atenção no sentido de pedir socorro do que qualquer outra coisa, né? Mas tem gente que acaba, de fato, cometendo, né? E é muito, muito triste esse tipo de coisa. Sim, verdade. Além do ProBem no CAC, né, e essa comissão, o que é que mais a gente, assim, dentro do CAC e fora também, em outros centros a gente tem de ações, assim, presentes? Então, o CAC, ele tem o CEAP, né, que é o setor de apoio pedagógico, que fica ali pertinho do mini auditório 1, numa salinha meio escondida ali. E o pessoal do CEAP, eles são muito legais e eles são super parceiros do ProBem, porque o CEAP tem um foco mais nas questões pedagógicas, né? Então, por exemplo, um aluno que tem uma deficiência e está precisando de um material adaptado. Aí o CEAP entra com uma intervenção no sentido de falar com o professor, de tentar intermediar um contato com o NAS, esse tipo de coisa, né? Mas o CEAP me ajudou muito, porque depois que o ProBem surgiu, né, o que é óbvio que isso ia acontecer, começou a pipocar um monte de casos, entendeu? De pessoas que estavam muito mal e que vieram falar comigo, ou então alunos que vinham falar assim, fica de olho no fulano, porque ele estava com papo estranho outro dia. Então, quer dizer,
esses casos começaram a surgir e eu precisei muito da ajuda do CEAP para encaminhamentos, para conversar com os alunos, às vezes com professores. Então, eu sempre acredito que esses trabalhos, eles precisam ser em conjunto. Ninguém faz um trabalho desse sozinho, entendeu? Então, eu acho que é essa questão. Tem uma pergunta aqui, posso ler? Pode, eu também tô lendo aqui. Tá, é da Sabrina. Viviane, por que esse comportamento suicida parece ser tão comum entre jovens universitários? Então, uma boa pergunta e uma pergunta difícil de responder. Na verdade verdadeira, não é entre jovens universitários, não, tá? Isso é entre as pessoas. Existe, por ano, 800 mil pessoas se suicidam por ano, entendeu? É muita gente, entende? É muita gente. E isso de variadas idades. Os dados da Organização Mundial de Saúde colocam que a maior faixa etária é entre 15 e 29 anos, que é justamente, né, idade escolar e idade da universidade, geralmente, né? Uhum. Então, fica parecendo que, nossa, é a universidade, mas não é bem a universidade, né? É essa faixa etária que é muito complexa. E por quê? Pelas coisas que eu leio, estudo, que eu ando estudando mais sobre esse assunto, né? Tá ligado a muitas coisas, né? Tá ligado à época que a gente está vivendo, tá ligado, assim, que os jovens, às vezes, estão muito sem perspectiva de futuro, de emprego, entendeu? Para as crianças que estão adoecidas, tem uma questão muito de pressão do mundo, porque, nossa, você tem que estudar, você tem que ser bonito, você tem que ser rico, você tem que ser famoso, você tem que ser influente na mídia, você tem que ter like, e a família cobra, e a escola cobra, e a pessoa se cobra, né? Então, quer dizer, não tem cérebro que dá conta de tanto estresse. E o estresse é um dos maiores riscos para adoecimento de depressão e ansiedade. E, principalmente a depressão, é o maior fator de risco para suicídio, entendeu? Então, é um monte de coisa juntos, não é a universidade. Mas o que acontece? Na universidade, é justamente uma mudança muito brusca na vida da pessoa, né? Às vezes a pessoa, assim, ela vem num ritmo, chega na universidade, muda muito a vida dela, ela vive lá dentro todos os dias, tem muita disciplina, ela tem que lidar com muitas pessoas diferentes, com cobrança, e aí muitas vezes ela começa a questionar no meio do caminho o curso, será que é isso mesmo que eu quero? Aí ela vai entender de fato o que é o mercado de trabalho naquela área, às vezes ela tem algumas fantasias sobre isso, aí ela se frustra, aí ela já pensa, não sei se eu paro ou não paro. Fora, claro, que a gente sabe que tem, né, relações que são muito abusivas, de professores que são abusivos mesmo, que são agressivos, e aí tem assédio moral, e muitas vezes sofrem bullying, porque a pessoa pode vir, de repente, de uma comunidade mais pobre, ou ter uma religião específica, ou ter uma deficiência, ou, enfim, a pessoa pode ter algum fator que naquele grupo ela não se sinta acolhida, ou seja, aí vai juntando tudo isso com coisas que a pessoa já traz da vida dela, obviamente, né, porque a gente não entra vazio na universidade, aí vira uma bomba relógio, entendeu? E muitos não dão conta. Tem gente que só adoece, mas dá conta. Tem gente que adoece e desiste. E tem gente que adoece e não dá conta e acaba indo para esse caminho. Tem outra pergunta de Sabrina. Essa incidência entre os jovens universitários pode ser considerada uma falha no sistema educacional? Olha, eu acho que ela é uma falha do mundo que a gente vive, entendeu? Não é só do sistema. A educação, a escola, né, o sistema educacional, tanto a escola quanto a universidade, faz parte do mundo, né, da nossa sociedade, da cultura. E eu acho, sim, que a nossa sociedade, ela é promotora de doença, entendeu? A gente vive num mundo que está muito adoecido emocionalmente para se ver a televisão. Você liga, você fica louco, né? Eu parei de ver TV para não surtar, porque eu não estava mais aguentando ver, né? Então, assim, a gente vive num mundo, a tecnologia ela é maravilhosa por um lado, porque ela acessibiliza a vida, a gente pode aprender um monte de coisas pela internet e tal, mas ela também trouxe muitos problemas, porque, por exemplo, essa coisa de like, entendeu? Tem meninas, meninos também que vivem em função disso, de ter like, de ter a foto dele em destaque, dele ser o melhor na internet, entendeu? Então, assim, essa autocobrança é altamente adoecedora. Aí a gente tem um modelo de ensino, de escola mesmo, e a universidade se insere nisso,
que é um modelo que está muito mais preocupado com as questões acadêmicas do que humanas, entendeu? O que importa é tirar nota, o que importa é fazer a prova, o que importa é o conteúdo, o que importa é se você aprendeu, menos se você está bem. Se você está bem, o problema é teu, você tem que estudar, né? Então, quer dizer, eu acho que junta tudo isso e dá nisso, entende? Né? Fora, assim, as questões econômicas, essa coisa do vírus dificultou a vida de muito mais gente, ficar trancado. Então, assim, não dá para dizer que a culpa é da escola ou que a culpa é da faculdade. Mas eu acho que tem, sim, a escola, o nosso modelo de escola. Não é a escola X ou a universidade Y, entendeu? O nosso modelo de educação, no sistema que a gente vive, aqui no Ocidente, é altamente adoecedor, na minha opinião, entendeu? Concordo. E, assim, essa cobrança da sociedade vem cada dia mais cedo, né? Porque eu tenho uma sobrinha de 7 anos. E já é dessa geração que já nasceu totalmente conectada, né? E a gente controla. Ela só começou a usar um celular agora, esse ano, quando entrou em pandemia, né? E em julho, não foi nem início de pandemia, mas antes ela não usava. Mas a gente percebe, assim, coleguinhas da turma dela que já tem telefone, aí tem redes sociais, a gente proíbe, né, a mãe dela. Então, assim, quando a mãe dela está trabalhando o dia inteiro, eu, o avô dela, alguém fica controlando, e tem inclusive aqueles aplicativos, né, de controle dos pais. Mas aí a gente percebe, às vezes a gente fica aqui chocado, porque ela tem uma coleguinha que ela conversa muito, e essa menina tem Instagram, Facebook, e a minha irmã posta a foto e ela vai, ai, tia, tá linda, e comenta nas fotos, e a gente, assim, abismado. Porque a única coisa que a gente tem é o WhatsApp para entrar em contato com os pais, com a tia ou com o avô, ninguém mais. Então, assim, a gente percebe que é uma cobrança muito mais cedo da sociedade, de você estar inserido o tempo todo, tem que ser visto o tempo todo, sabe? É exatamente isso, né? E aí a gente tem uma escola que, de certa forma, endossa isso um pouco, né? Quando, assim, me diz, assim, por exemplo, na escola, as pessoas não falam sobre sentimento, as pessoas não falam sobre perdas, elas não falam sobre as relações delas dentro de casa, a relação humana. É assim, você vai para aprender português, matemática, geografia, tem que fazer a prova, tem que ir bem. Muitas vezes o aluno está fazendo lá, estudando, mas nem entende por que está estudando aquela disciplina, não faz nenhum sentido para ele estar ali, aí ele já está desanimado com a escola, entendeu? É um monte de coisas. Não dá para falar que é uma coisa só, né? Verdade. Não, e essa semana eu participei de uma oficina que a PROAS organizou para os alunos, justamente para a gente tentar organizar os estudos, né? E eu vinha, nas últimas 2 semanas, eu estava falando com uma amiga minha que nessas últimas 2 semanas eu venho numa cobrança. Eu normalmente já me cobro muito. Não sei, talvez pela questão da deficiência a gente acaba se cobrando mais para mostrar, né? A sociedade acaba dizendo assim, tadinho, não consegue fazer. Então a gente acaba se cobrando mais. E nas últimas 2 semanas eu venho me cobrando. Só que aí chegou no momento que a minha cabeça já não estava conseguindo mais absorver nada e eu não estava mais conseguindo dar conta de coisas que eu fazia antes da pandemia com muita facilidade. Então, assim, cheguei no limite que eu não aguento fazer mais nada. Né? E durante a oficina, a pedagoga falava justamente isso. Assim, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem você não conseguir fazer nada ou não conseguir dar conta. Fez um planejamento para aquela semana e não conseguiu. Tá tudo ok. Né? Que bom, pensei que eu fosse a única, porque a gente vem nessa cobrança e tem uma hora que a gente meio que desaba, a gente não aguenta mais, sabe? Então, eu tô tentando, ontem e hoje, foram 2 dias assim que eu tirei pra mim, pra tentar me reorganizar e tentar ver o que realmente é indispensável e o que tá, talvez, me adoecendo. Porque eu tô com ansiedade, né? E tem semanas que, quando eu me cobro demais, a coisa fica meio complicada. Mas isso é para todo mundo. Eu também. É que, assim, é justamente dessa sociedade, né? Que eu tô falando, que é dessa coisa da produção. A gente vive numa sociedade da produção, entendeu? Então, se você tira um dia, no meio da semana, para, não vou fazer nada e vou assistir um seriado e ficar deitada comendo pipoca, entendeu? Depois vem uma culpa tremenda, porque você fala, nossa, eu tinha trabalho, eu tinha TCC para corrigir. Eu passo pela mesma coisa, entendeu? Às vezes eu tô domingo de madrugada, não, porque o TCC é do menino, porque não tem parada.
né? Uhum. E se eu fico também um dia inteiro sem fazer nada, porque eu não quero fazer nada, tô cansada, eu quero me distrair, porque faz parte da vida, ter vida, Uhum. né? Além de trabalho, eu me sinto mal, me sinto culpada, entendeu? É. Então, quer dizer, isso é da sociedade que a gente vive, que é essa sociedade mesmo, capitalista, que visa, assim, produção, lucro, né? Uhum. Então, que vende essa ideia de que um dia sem trabalhar você está perdendo tempo, está perdendo a vida. Minha gente, a vida não é trabalhar, né? Trabalhar faz parte da vida, mas tem outras coisas da vida, né? Na vida. E que a gente É. não zela por isso. Então, não tem como ser saudável diante disso tudo, entendeu? Uhum. Ai, professor Cristiano, cheiro, professor. Ai, tinha que abrir uma aspa, porque mas é Fala. muito complicado essa questão dessa cobrança insistente de sempre estar produzindo. E né, parece que ficou pior nesse período de pandemia, Muito porque pior. é meio que colocou assim, ah não, tu tá em casa, mas tem que produzir, não vai ficar em casa vagabundo sem fazer É isso. nada. Tem que, aí faz cursinho, aprende um novo idioma, faz curso de tricô, enfim, um monte de coisa que a gente tem que fazer que acaba Uhum. sem saber para onde ir. Sim. Não, é exatamente isso. É complicado mesmo. E é muito louco, porque parece que assim, se você não estiver fazendo alguma coisa relacionada ao seu trabalho, trabalho que ganha dinheiro, né? E ao estudo, por exemplo, parece que você não está fazendo nada. Então, de repente, vou ler um livro, que é uma coisa que é importante e que você aprende também lendo um livro ou assistindo um documentário, Uhum. né? Não, mas aí você está perdendo tempo, entendeu? Você tem que estar fazendo a lição da faculdade, você tem que estar corrigindo o TCC e preparando a aula. Então, quer dizer, é muita loucura, entendeu? Uhum. E aí a gente não descansa. E fora assim, né? O período que a gente está vivendo, que está muito conturbado politicamente aqui no Brasil, tá um troço doente, entendeu? Que você não sabe mais o que está acontecendo, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, é fake news, né? Então, assim, cérebro nenhum aguenta, não, filha. É, eu também É. parei, sabe, muito de assistir. Pra ser sincera, a única coisa que eu tô assistindo é desenho animado. Tem as horas que eu Não, tiro mas é assim isso pra não mesmo. fazer nada, eu gosto de assistir É. desenho animado com a minha sobrinha. Porque é tanta uma confusão de notícias, e hora é, hora não é, que tem hora que a gente fica perdido, confuso. Então eu também tô evitando muito, assim, assistir TV. Sim. Não, tá realmente é uma época, eu acho que assim, quem conseguir sobreviver sem enlouquecer, eu acho que é vitorioso, entendeu? Eu acho que o índice de adoecimento mental, depois que passar essa pandemia, vai triplicar. Uhum. Porque também vai ser um outro problema, voltar. Porque quando a gente voltar, você imagina, a gente já tá um ano trancado em casa, é uma rotina que se criou. Quando voltar, vai ter que reacostumar. Aí o corpo Uhum. também já não está mais acostumado, você mudou todos os seus horários. Aí, nossa, gente, vai ser um outro inferno voltar, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, é isso aí, não tá fácil, né? Não. A Sabrina fez outra pergunta aqui, ó. Como as relações interpessoais podem ser também o apoio dentro do campo educacional e social? As relações, para mim, as relações interpessoais é o que pode salvar, entendeu? É o que pode justamente sustentar a gente. Uma das grandes questões, por exemplo, das pessoas que se suicidam, geralmente, o discurso delas antes de morrer, ou aquelas que deixam cartas, aviso, tal, ou aquelas que pensam, mas não fazem, ou fazem, mas não conseguem, tentam fazer, mas não conseguem. É sempre essa coisa assim: eu sentia que eu não pertencia a nada, eu sentia que eu não tinha valor para ninguém, eu sentia que ninguém me amava, entendeu? Então tem uma coisa de uma falta de vínculo afetivo e falta de perspectiva de vida, entendeu? Então, se você tem um sentido de vida, você tem alguma coisa assim, sua vida tá muito ruim, tá muito ruim, mas você fala assim, é, não, mas eu tô aqui porque tal coisa dá sentido para minha vida, meu trabalho, os meus filhos, a família, minha religião, sei lá o que for. Uhum. Dificilmente a pessoa se suicida, entendeu? Porque ela tem algo em se apegar. Então, assim, esse algo é principalmente vínculos afetivos. Então, se é uma pessoa que sente que não pertence a nenhum grupo, ou que não é amado por ninguém, ou não é compreendido por ninguém, para que ficar aqui, entendeu?
Então, as relações, elas são o que pode salvar, eu acho, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla que eu acredito que a universidade, ela tem a obrigação de ser um local bom de se estar, entendeu? Mesmo porque é um local onde a gente, quer dizer, eu que passei no concurso público, provavelmente vou ficar até morrer lá, né? Espero. Vocês entram, ficam, sei lá, 4, 5 anos e saem. Mas mesmo assim, gente, 5 anos de uma vida todos os dias indo para um mesmo lugar é muito tempo. Então, você está num lugar que você não se sente confortável, você não se sente acolhido, ou você não se sente escutado, ou você não se sente bem com as pessoas, ou você se sente muito julgado, muito inferior, ou sofre algum tipo de preconceito, assédio e tal, é terrível, né? Então, assim, eu acho que óbvio que a faculdade vai ser difícil, porque é um momento que você tem que estudar muito, muito, entendeu? Não tem como. Vai ter pressão, vai ter prova, vai passar nervoso, isso vai acontecer. Mas a gente pode passar por tudo isso num ambiente que é bom, favorável, em que as pessoas se gostam e tem acolhimento e tem vínculo afetivo, ou você pode passar isso num lugar que é terrível para você, né? Então vai ser pior ainda. Então, eu sou muito a favor de que a universidade ela tem que ter um clima bom, ela tem que ter ambientes bons, assim, entendeu? Ambientes agradáveis, natureza, ser limpo, colorido, lugar para as pessoas sentarem e conversar, sabe? Ela tem que ser agradável, sem ser barulhenta, sem causar o ambiente ser estressante, né? E, óbvio, as relações serem o melhor possível, né? Entre alunos e alunos, entre alunos e professores. E a gente sabe que, assim, às vezes é possível, às vezes nem tanto, né? Você falando essa questão de afetividade e se sentir, assim, pertencente de algum grupo, uma coisa que eu venho experimentando, assim, durante a pandemia, eu acho que você viu como o crescimento, o tempo que eu estava na faculdade, né, na universidade, eu venho crescendo muito, amadurecendo nessa questão da aceitação em todos os âmbitos, todos os aspectos. Mas a pandemia se viu muito para eu olhar um pouquinho para dentro, para eu olhar um pouquinho para fora. E, por exemplo, uma questão, né, é o meu cabelo, por exemplo. Eu nunca me aceitei com o cabelo crespo, afro. E agora, sempre usei o cabelo alisado, química, né? Desde, sei lá, da adolescência. Eu não tenho nem tempo de conhecer meu cabelo. Quando eu percebi que ia cachear, aí eu comecei a limpar o cabelo, porque eu não me sentia pertencente. Por quê? As minhas primas, todas, a maioria, assim, tem mistura, né? A família tem aquela mistura, então a maioria das primas eram o cabelo liso, ou então também com química, então eu não me sentia, para me sentir encaixada com a turma da escola, né? Comecei naquele processo. E a pandemia me fez perceber muita coisa, né? Esses 6 meses já em casa, e acho que foi no segundo, terceiro mês de isolamento. Quer saber de uma coisa? Por que não? Vou tentar. E aí foi muito legal, porque eu fui me descobrindo, fui percebendo que sim, que eu tinha um lugar, e foi muito legal. Aliás, está sendo. Cortei o cabelo semana passada, mas assim, eu fui com a certeza que era eu, sabe? Me encontrar, foi muito legal isso, e também assim, recebi o apoio da minha família, que é outra coisa muito legal, quando a gente tem esse afeto, esse apoio da família. E minha mãe sempre falava, quer ir fazer, só se você estiver segura. Quer ir? Eu falava, vamos. Então foi muito legal a gente perceber dessa forma, é muito bom. Sim. E ó, vou te dizer uma coisa, você tá muito mais bonita agora. Entendeu? Esse seu cabelo. Não, mas é verdade, seu cabelo, assim, show de bola, assim. Não tem nem como comparar antes e agora. Entendeu? E eu acho que um pouco é o cabelo, claro, é o cabelo em si que combina com você, mas não é só isso. É justamente assim, quando a gente tá bem com a gente, quando a gente se aceita, quando a gente, né? Parece que a gente, sei lá, transmite uma energia diferente, uma coisa diferente. Então, assim. Depois que você assumiu essa coisa do cabelo, eu até percebo isso do ProBem mesmo, você ter assumido as lives do ProBem, eu tô vendo você muito mais, assim, empoderada, sabe? Assim, se expondo mais e é nítida a mudança. E isso, na verdade, só vai fazer bem pra você, entendeu?
Porque isso justamente também é um fator de adoecimento, essa coisa da gente viver em função do olhar do outro. Ah, porque eu tenho que ser magro, porque o outro. Eu tô bem gordo, mas não, eu tenho que ser magro, porque a mulher tem que ser magra. Ah, porque meu cabelo tem que ser assado, porque o mundo. Ou seja, a gente deixa de ser a gente para tentar ser o que o outro quer e nunca vai estar satisfeito, porque são muitos olhares diferentes. Então, eu acho que, né, a gente se assumir, enfim, sejam as coisas boas e ruins que a gente tem, é o primeiro passo para a saúde mental, eu acho. Exatamente. E eu estou muito nesse processo. Pandemia, eu estou aproveitando muito esse período de isolamento para fazer esse processo de aceitar tudo mesmo, deixar vir, estou deixando vir tudo à tona e lidando com isso mesmo, sabe? Está sendo, eu acho que, poxa, infelizmente nem todo mundo tem, não chegou ainda nesse ponto de se olhar dessa forma e aceitar, né? Infelizmente, e aí é o que a gente vê, o que a gente percebe por aí, muita gente adoecendo, porque não sabe lidar com suas diferenças, né? Porque é tão legal ser diferente. Sim. É isso mesmo. Mas esse é o processo. E é um processo individual, não tem como, né? Não dá. Por mais que as pessoas falem, não, faz isso, faz aquilo, é só quando dá um clique na nossa cabeça e fala, não, tá na hora de eu começar a mexer nisso aqui e resolver, entendeu? É assim, Exatamente. né? Mas eu fico muito feliz com o teu processo. Eu tô muito feliz com essa coisa das lives que vocês super assumiram, você, Sabrina e a Anne, e estão super resolvendo. Eu acho isso é saúde, entendeu? Isso eu acho que é buscar a saúde. Porque não é só fazer por si, são coisas que ajudam outras pessoas também, entendeu? Pronto, essa questão das lives mesmo, eu sempre falava para ela que no início, quando eu aceitei fazer, eu estava falando para Sabrina que eu nunca gostei muito de me expor, o que era uma ironia, porque eu sou justamente da área de música que precisa se expor, mas eu não gostava. Então, assim, toda semana ligar a câmera e colocar a minha cara para todo mundo ver era uma luta, ainda está sendo. Mas também está sendo um também, assim, de descoberta mesmo. Então, está sendo realmente muito legal poder fazer as lives, porque também não estou ajudando só outras pessoas, estou me ajudando também. Sem dúvida, sem dúvida. A Sabrina fez outra pergunta aqui. Se o processo de aceitação das diferenças pode prevenir o suicídio? Olha, eu não sei se prevenir o suicídio, mas eu acho que pode contribuir muito com a saúde mental, isso com certeza, né? Porque também, assim, as pessoas se suicidam por motivos diferentes nesse mundo, né? Uma pessoa pode, de repente, sei lá, ter um emocional meio fragilizado, o namorado larga, surta e se suicida. Aí não tem a ver com aceitar as diferenças, por exemplo. Mas uma pessoa, de repente, pode sim, ela se sente tão inferior e se compara tanto com os outros, e se sente horrível e se sente cobrada e julgada, que isso pode ser um fator de risco. Então, eu acho que assim, aceitar as diferenças, aceitar não só as diferenças, mas aceitar os defeitos que a gente tem, né? Tem coisa que a gente consegue fazer, tem coisa que não consegue, tem coisa que a gente vai melhorar, tem coisa que não vai, entendeu? Então, eu acho que esse processo da gente aceitar isso na gente e no outro pode diminuir imensamente o índice de adoecimento no mundo, com certeza. Alô? Oi. Travou aqui. Oi. Eu estava procurando, era a última pergunta. Eu pensei que... Não, tem outra para cima. Pode fazer. Como os cuidados com a saúde mental do estudante podem começar na educação básica? Ah, sim, essa pergunta é legal também. Sim, deveria começar quando nasce, né? Nossa, na verdade deveria começar quando a mãe engravida. Engravidou, a família já tinha que buscar um curso de como educar uma criança direito para não causar traumas, entendeu? Porque também tem muita família desestruturada emocionalmente e que a criança já nasce num lugar terrível e que quando já vai para a escola já vai com um monte de problemas, né? E aí a escola não está muito preocupada com isso, porque, né, na cabeça dessa ideia de escola que a gente tem, não sou eu que vou educar essa criança, né? O problema dela é da família e eu tô aqui para dar aula. E aí a gente vai perpetuando essas questões, né? Então eu acho sim que a escola tem um papel, assim, uma obrigação moral de
de contribuir nessa coisa do cuidado emocional. Já existem algumas escolas, acho que até aqui no Brasil, por exemplo, que estão fazendo meditação, né? Toda vez antes de começar a aula faz meditação com criança, mas isso tem que começar criancinha, entendeu? Para poder a criança ter mais paz interior, mais calma, né? Eu acho que assim, a escola tem o papel de gerenciar. Oxe, peraí. A escola tem um papel de gerenciar conflitos, que eu acho que é obrigação da escola. Então, a criança saiu na briga com outra criança, as crianças se bateram. Não adianta pegar, separar, gritar com as duas, falar, cada um vai para o teu lugar e eu vou mandar para a diretoria. Isso você não gerenciou o conflito, entendeu? Você tem que sentar na hora e falar assim, peraí, para a aula, vamos conversar todo mundo. Por que vocês estão se batendo? Ah, porque fulana... Por que que você bateu nele? Ah, não, porque foi ele que não sei o quê. Então tá, por que que você fez isso? Ah, não fui eu. Bom, então alguém aqui tá mentindo. Então vamos sentar e conversar e resolver isso aqui. Entendeu? E não sai da sala enquanto não resolver e ficar tranquilo e todo mundo esclarecer a dúvida e pedir devidamente desculpa porque realmente percebeu o erro, não porque a professora mandou pedir desculpas, entendeu? E a criança tem que pensar sobre as atitudes dela. Mas a gente vive numa sociedade que na escola é muito punitiva, entende? Não trabalha com a criança ter responsabilidade pelas suas ações e ter consequências dos seus atos e das suas escolhas. A gente está numa escola que, assim, a criança fez alguma coisa errada, vai para a diretoria. Ou ela não vai para a excursão. Ou ela vai tirar uma nota baixa, entendeu? Ou ela é expulsa. Então, quer dizer, isso é punitivo. A gente nem ouve o lado da criança, muitas vezes, né? Então, o que explica que exemplo a gente está dando para essa criança? De que assim, você resolve as coisas punindo o outro, entende? E não gerenciando as suas emoções, né? Mas para isso é uma coisa que tem que ter muita paciência, muito tempo, né? Porque muitas vezes você vai estar no meio de uma aula e vai dar uma briga dessa, tem que parar tudo e vamos resolver. E aí você não vai dar aula. E aí fica assim, não, mas e o conteúdo? Mas e a prova? Mas e a nota? Né? E aí que é onde eu acho que entra o problema. Não, uma coisa que eu acho muito legal, falando da minha sobrinha de novo, a escola que ela estuda, eles têm aula de orientação humana, ética e orientação humana. Eu acho muito legal. Porque, de vez em quando, ela chega aqui com alguns questionamentos, algumas assim, afirmações que até eu fico chocada para a idade. Por exemplo, eles estão trabalhando o Setembro Amarelo, terminaram de trabalhar agora, que eu acho muito legal. Aí ela veio, tia, eu tenho que fazer um desenho, uma frase, falando sobre o Setembro Amarelo, que é para mim. Aí eu perguntei a ela, não, mas o que é o Setembro Amarelo? Me explica aí que eu não sei. Ela, não, é o mês de prevenção contra o suicídio, tia. Tá, aí ela perguntou o que é que era suicídio, né? Eu expliquei que a pessoa ficava doente, da mente, tudo mais, e ficava muito triste. Aí eu fiz, e aí, o que é que tu gosta para cuidar da tua saúde mental? Eu disse, eu gosto de ler antes de dormir. Eu disse, pronto. Aí ela foi lá, fez um desenho, ela na cama lendo, ela adora ler. Mas eu percebo assim, isso. Falta muito a escola. Eu acho que o modelo de educação no Brasil ainda está um pouquinho antigo, eu acho. Sim. É isso, entendeu? Isso é cuidar da saúde, isso é dar uma educação, né, voltada para isso. E a gente realmente não tem isso na maioria das escolas, fora que a gente tem outros problemas na escola, né? Tipo, escolas muito lotadas, salas muito lotadas, professores que estão muito cansados e muito sobrecarregados. Aí os próprios professores já estão adoecidos, aí eles enlouquecem, gritam com as crianças e não têm paciência. Ou seja, é uma série de coisas, né? A gente tinha que ter escolas menores, a gente tinha que ter professores ganhando melhor, para eles poderem ter mais tempo para preparar a aula, para lidar com essas questões. Porque aí o cara ganha mal, tem que trabalhar em 20 empregos, aí tem 400 alunos, não tem como, né? Então é complexo, é um todo, assim, não tem um motivo, né? Mas eu acho que a gente tem que, dentro do que a gente pode, fazer algumas ações, né? E o ProBem, por exemplo, é essa iniciativa de tentar fazer algumas ações de escuta, de acolhimento, de passar informação, né? A gente tinha ano passado meditação toda semana, tinha as rodas de conversa, a meditação era com o Arthur,
professor Arthur, as rodas de conversa eram com o professor Godoy, em que os alunos podiam falar o que estavam sentindo, pensando. Eu sempre sou a pessoa que escuta e acolhe. Hoje mesmo indiquei um aluno para terapia, que ele não estava bem, ele veio me procurar. Então, quer dizer, né, é pouquinho, isso não vai mudar a universidade toda, mas pode fazer diferença já na vida de algumas pessoas. E eu acho que se cada um fizesse esse pouquinho, a gente já faz uma grande diferença, né? Com certeza. Deixa eu só ressaltar, Vivi, porque às vezes o que eu percebo ainda é que as pessoas têm um certo preconceito com procurar ajuda de um psicólogo ou fazer terapia, né? O que eu percebo muitas vezes ainda é, não, quem vai procurar psicólogo é quem tá maluco. Eu fiz por um tempo acompanhamento quando eu perdi logo a visão, né? Porque tinha que ser feito. Aí durante a adolescência eu não fiz mais, mas aí quando eu entrei pro conservatório, por causa de um trauma, eu tive que voltar. E assim, foi a melhor decisão da minha vida, voltar, né? Aí quando eu entrei na faculdade, veio toda aquela loucura. O dia inteiro na faculdade, minha agenda não batia para voltar para psicóloga. Mas aí agora, no período de pandemia, não, aí eu preciso voltar. Né? Então, assim, foi a melhor escolha que eu fiz, foi voltar a fazer terapia. É muito bom e, assim, eu aconselho todo mundo, independente de idade, eu acho que todo mundo tem que ir. Para conhecer mesmo, tem coisas que a gente, enquanto ser humano, a gente precisa do olhar de alguém de fora. A gente, né, tenta entender, mas a gente não consegue, muitas vezes. Com certeza. Eu fiz terapia por 15 anos seguidos e eu sou a doida da terapia, entendeu? Eu adoro terapia e eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia, independente se tem algum problema, trauma grave ou não. As pessoas tinham que fazer terapia para se conhecer, porque assim, coisa mal resolvida todo mundo tem, entendeu? Então, se todo mundo fizesse terapia, também a gente ia ter um mundo bem mais saudável, né? E, de fato, as pessoas têm muito preconceito. Você falou de psicólogo, falou de psiquiatra, as pessoas falam, mas eu não sou doida, não sou maluca, que não sei o quê. E não tem a ver com isso, entendeu? Nós somos humanos e assim como a gente tem que cuidar da pele, cuidar do estômago, cuidar da alimentação, a gente tem que cuidar das emoções, né? E quem cuida das emoções é o psicólogo, né? Ninguém fica assim, com chilique porque tem que ir no clínico geral, fazer check-up, tirar exame de sangue uma vez por ano. Porque é importante cuidar da saúde, ok. Mas falou de psicólogo, não, aquela coisa. Né? Mas assim, é um médico como qualquer outro, né? Uma pessoa da área de saúde como qualquer outra, e que vai cuidar da especialidade dele, que é a nossa mente. Então, isso realmente é muito complicado. Outra pergunta de Sabrina. Ela hoje está aqui, tá. Você quer que eu leia ou você vê aí? Pode ler, porque para mim pulou aqui. Tá, ela pôs aqui. Como você acha que o cenário deveria mudar para auxiliar esses professores, nem sempre preparados para lidar com as questões psicoemocionais próprias e dos estudantes? Eu acho que realmente é uma coisa muito complexa, porque é uma bola de neve, né? A sociedade é adoecida, a mídia contribui com isso, esse sistema produtivo piora a situação, aí a gente entra nesse redemoinho. Tinha que mudar tudo, né? Mas como dá para mudar tudo? Eu acho que os cursos, eu acho que a própria faculdade, se ela desse o exemplo nesse sentido de ser um ambiente mais acolhedor, menos massacrante, né? Que tivesse espaços mais agradáveis, em que zelasse por boas relações, por uma escuta acolhedora, por uma comunicação não violenta, enfim. Eu acho que o próprio exemplo, se a faculdade desse esse exemplo, a pessoa já sairia da faculdade com uma visão diferente, né? E isso influenciaria a profissão dela. Outra coisa que eu acho que de repente, inserir isso como projetos ou como até disciplinas dentro da universidade, né? É obrigatória a disciplina de inclusão, é obrigatória a disciplina de Libras, é obrigatória a disciplina de estudos, acho que é afrodescendentes, né? Um negócio assim, da africanidade. Isso é obrigatório no curso de licenciatura? Ok, por que não é obrigatório uma disciplina sobre saúde emocional? Né? Sobre como trabalhar a saúde emocional? A gente pode inserir isso como um conteúdo a ser trabalhado, e aí a pessoa vai sair com uma formação diferenciada, né? Uhum. Eu acho que seria por aí.
Eu acho que seria ótimo, até porque a tendência daqui para frente. Eu não sei se você chegou a ler essa matéria, eu acho que foi a ONU que lançou um documento onde ela falava, uma das frases tinha assim, que a pandemia, o vírus, deixaria sequelas do pulmão ao cérebro. Eu fiquei, caraca, mas aí quando eu parei para pensar, eu acho que eles não estavam se referindo só a questões físicas, mas eu acho que eles estavam se referindo também a questões emocionais. Então, Sem dúvida. quem está se formando agora, eu acho que é uma coisa muito recorrente. O professor chegar em sala de aula e muitas vezes deixar de dar conteúdo para se deparar com situações emocionais dos alunos. Sim, sim. Por que não criar um programa, entendeu? Dentro da escola em que, sei lá, uma vez por mês se tira um dia da semana, assim, um dia de aula para que isso é o dia das emoções, entendeu? É um dia que a gente vai fazer coisas agradáveis, coisas que a gente gosta para aumentar o vínculo afetivo, que a gente vai falar sobre o que a gente está sentindo. Pode ter trabalhos recorrentes, pode parecer bobo, mas essas coisas fazem muita diferença. Que tenha, sei lá, um mural na parede da escola, assim, coloque suas emoções, entende? E que seja aberto. As pessoas, às vezes a pessoa tá com raiva, irritada, ela vai lá e escreve, tô com ódio hoje. Isso já alivia ela, entende? Então, quer dizer, eu acho que é possível a gente ter pequenas coisas que fazem diferença. Não tem aquelas pessoas que fazem, por exemplo, aqueles programas de... Programa não, aquelas coisas de ficar na rua, assim, estou doando abraços, preciso de um abraço. Essas coisas, às vezes, salvam uma vida, entendeu? A pessoa pode estar querendo se matar e, de repente, vem alguém do nada e fala, você quer um abraço? Isso pode ser suficiente, entende? Então, por que não a gente ter, sei lá, o dia do abraço na escola, né? O dia de trocas de presentes, de cartas. Você faz uma cartinha elogiando o amigo e faz uma troca dentro da sala de aula. Isso desde criancinha. Porque você vai treinando essa empatia, esse cuidado com o outro, esse poder falar sobre os seus sentimentos sem ser julgado. E são ações muito simples. Você não precisa parar a escola para fazer isso, entendeu? Às vezes, 10 minutos no fim de uma aula você faz, né? E por que não ter projetos assim na faculdade? O ProBem, eu tô com um pouco essa proposta. O problema é que teve a pandemia e parou tudo, mas uma das minhas ideias é a gente ter um espaço físico ali no ProBem, um mural ali no pátio, alguma coisa, para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Coloca aqui seus sentimentos, ter o dia do desabafo, a gente fazer umas coisas assim, o dia do abraço, quem quiser abraço, senta aqui, entendeu? E, enfim, eu acho que assim, eu vou ser bem mal vista no começo, acho que as pessoas falam assim, nossa, que ridículo, como assim, na faculdade fazer isso? Mas eu acho que com o tempo isso pode fazer muita diferença. Faz. Porque, por exemplo, você sabe que minha mãe me acompanha ainda na faculdade, né? Pela questão de eu morar no interior. E um determinado dia, quando eu saí da aula, minha mãe começou a me contar, mãe, não sabe nada do que aconteceu. E minha mãe se viu de mãe para outra aluna de outro curso que estava chorando desesperada no canto. E minha mãe, assim, ela é muito afetiva, ela é muito receptiva. E ela falou, o que você tem? Por que você está chorando tanto? E a menina começou a desabafar. Eu acho que ela queria alguém e não encontrava ninguém. E ela se abriu, contou a vida inteira, os problemas, o que estava acontecendo. E aí minha mãe perguntou se ela queria um abraço. Aí ela, enfim. E minha mãe contando, e eu parada, caramba, isso aconteceu mesmo, aconteceu. E, sabe, eu acho que é muito importante isso na universidade também. Porque às vezes a pessoa se faz de muralha por fora justamente por causa do medo do julgamento das outras pessoas. Mas por dentro a pessoa está desabando, né? Sim. Não, isso faz muita diferença, entendeu? Sei lá, tem um saco de pancada lá, você tá com raiva, bate aqui. Sabe essas coisas assim? Pode parecer bobeira, mas essas coisas, elas são... Tem muitos processos terapêuticos, por exemplo, que trabalham com isso, entendeu? Que você vai lá pra terapia e ele fala, ó, imagina que esse travesseiro aqui é a pessoa que você tá com raiva. Aí a pessoa soca, chuta, grita com o travesseiro e sai de lá ótima, entendeu? Então, quer dizer... Né? A gente ter espaços, ter momentos para isso é importante. Sim, com certeza. Né? Poxa, falta exatamente 7 minutos para acabar. Tem aqui, ó, eu acho que foi a Anne que comentou, deixa eu ver aqui, peraí, não estou conseguindo baixar. Que tem na Federal, né, uma disciplina que chama Felicidade. Que é dada pelo Bruno Severo, ele é show de bola, assim, ele é psicólogo, é professor de lá da Federal.
E ele tem justamente essa disciplina que chama Felicidade, em que o foco é justamente trabalhar essas questões, entendeu? E o que eu sei, eu não sei muito da disciplina, mas eu vi ele falando um pouco, tal. É uma disciplina que tem muitas dinâmicas, entendeu? Então tem essas dinâmicas de abraçar, ele trabalha com palhaçaria, então tem essas dinâmicas também de trazer o lúdico, de dar risada. E diz que assim, que todo mundo que faz essa disciplina sai uma pessoa muito diferente, né? Então, assim, para mim, por exemplo, essa disciplina tinha que ser obrigatória, entendeu? Porque fala diretamente do bem-estar, da vida das pessoas, né? E deveria ser obrigatório, porque eu já tentei nos 2 períodos colocar ela, mas ela sempre choca com alguma minha. Por isso que eu não Então, consigo fazer. choca, né? Sim. Aqui, ó, outro dia vi uma ação deles de distribuir corações e abraços dentro da Federal. Então, é isso. E com certeza faz muita diferença, entendeu? Sim, verdade. Vivi, queres fazer tuas Oi. considerações finais? A gente está se encaminhando para as 8 horas. Tá. Já tem o recado final. Não, então, assim, de novo, obrigada. Eu sei que o ProBem sou eu que coordeno, mas assim, né, eu deixei vocês à vontade para escolher as pessoas e, né, uma das ideias do ProBem é os alunos tomarem conta desse projeto, desse espaço, porque não é um projeto meu, é um projeto da universidade e eu acho que, acima de tudo, tem que ser um projeto dos alunos. Os alunos têm que entender que cuidar da saúde mental deles e cuidar dos amigos é cuidar do curso, entendeu? É fazer o curso ser melhor. É você ter uma formação profissional melhor. Então, o meu sonho de vida é que um dia o ProBem não precise ter coordenador, entendeu? Que seja autogerido pelos alunos. Então, eu deixo muito à vontade quando, né, eu crio alguma coisa e falo assim, você vão trabalhar? Beleza, tá na mão de vocês, né? Então eu quero agradecer o convite e dizer que o ProBem está super aberto para qualquer pessoa, não precisa ser só aluno da Federal, quem quiser trabalhar como voluntário, quem estiver precisando de horas de extensão de outros cursos, pode, sempre vai ter coisa para fazer no ProBem, né? E que é um projeto aberto para que as pessoas tragam propostas, né? Diversas, que a gente vai abraçar essas propostas desde que elas sejam de fato em prol do acolhimento, da saúde, né, do afeto, da empatia. E eu espero que o ProBem cresça muito ainda. E é isso. E se alguém precisar, principalmente aluno da Federal, estiver precisando de alguma coisa, pode entrar em contato comigo, que eu escuto. Fala que eu te escuto. Não tinha um programa assim? Tem um programa, acho que de televisão, fala que eu te escuto. Então. Exatamente. Bom, eu que agradeço, né? O ProBem, assim, fez toda a diferença, está fazendo toda a diferença no meu percurso dentro da graduação. Só veio, assim, para acrescentar, não, para melhorar. Tem me ajudado muito. Fazer as lives, fazer parte do ProBem. Eu tenho certeza que para todos os outros alunos que fazem parte também, os que estão dentro do ProBem estão porque realmente é algo que faz muito bem para a saúde mental da gente. Eu que agradeço pela iniciativa de criar o ProBem quando eu nem fazia parte ainda da universidade. Eu tenho certeza que ajudou e vai continuar ajudando muitas pessoas, né? E tomara, quem sabe um dia chega a ser aí autogerido pelos alunos, eu acho que seria muito interessante. Não, a gente tem que lutar por isso, né? Eu acho que assim, vocês todas, né? A Anne, você, Sabrina, o Aleph, que também é super envolvido. O ProBem surgiu com o Plínio. O Plínio foi o grande responsável por surgir o ProBem, né? Hoje ele não tá mais tão dentro do ProBem, mas ele fez muita diferença. Então, assim, não importa que os alunos saiam, né? Mas o que os alunos fazem e o que eles deixam. Então, eu acho que assim, cada um vai contribuindo com o que pode, vai acrescentando e trazendo ideias, e com isso a gente vai montando uma rede, né? A ideia é isso, é uma rede de solidariedade mesmo, uma rede de cuidado com o próximo. E com o tempo a gente vai mudando o ambiente da universidade, transformando ela numa coisa mais empática, digamos assim, né? Esse é o objetivo, a gente vai plantando aos pouquinhos. É isso. Bom, gente, essa série a gente vai se encontrar daqui a exatamente 15 dias, no dia 15 de outubro, dia dos professores, aliás.
com o professor Cristiano para a gente falar um pouquinho da prática musical inclusiva. Acho que vai ser muito legal. Legal. Então é isso. Boa noite. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até agora. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Vivi. Obrigada. Beijo para todo mundo que assistiu e parabéns para vocês, meninas. Eu que agradeço. Beijos.